Religiões. E eu observei, estudando esse tema, né, que toda religião, de um modo geral, ou quase todas, por assim dizer, religião, ela tem fundamento, tem dogmas, tem um fundador baseado no fundamento aí qualquer, né? Cada um que tem o seu, né? E a gente vê que o Espiritismo não tem um fundador em si. Muita gente apregoa que o fundador do Espiritismo é Allan Kardec, mas não é. Porque antes de Allan Kardec, centenas e centenas de anos atrás, já existia a espiritualidade. Não existia o nome Espiritismo, mas existia a espiritualidade manifestada nas pitonisas, nos magos, nos bruxos e nos adivinhos. E isso é milenar, né? Desde os mesopotâmios, daquele povo tudinho, sempre houve manifestações espirituais. Apenas Kardec codificou. E nessa codificação do Espiritismo, a gente tem um conceito de Jesus, que dizia no passado, que dizia assim, né, Djalma? Eu vou subir ao céu, quando eu estiver à direita de Deus Pai. Eu estou dizendo com as minhas palavras, mas lá é diferente um pouco. E eu vou rogar a Ele que, no momento oportuno, vos envie outro Consolador. E esse outro Consolador vai relembrar aquilo que eu disse, vai acrescentar coisas novas que vocês não estão preparados para ouvir e vai estar convosco até a consumação dos séculos. Vossos velhos jovens profetizarão, os velhos farão isso, farão aquilo. E a gente fazendo uma analogia, um comparativo, a gente chega à conclusão que é o Espiritismo, né, o Consolador. O que é que você tem a dizer sobre isso, Djalma? O Espiritismo é o Consolador prometido? Porque ele realiza aquilo que Jesus prometeu lá de trás, né? Ele diz que enviaria um Consolador, que é o Espírito de verdade, que o mundo não podia receber naquela época, não estava preparado para aquilo, logo não podia recebê-lo 50 dias depois, em Pentecostes. Se Jesus diz, eu enviarei o Consolador, que é o Espírito de verdade, que geralmente se diz que se realizou lá em Pentecostes, que não foi, não é? Porque lá em Pentecostes, Jesus disse que o mundo não pode receber, Não pode né? Não conceber. está apto para recebê-lo, mas ele enviaria esse Consolador, que viria repetir o que ele havia dito e falar das coisas que haviam de vir. No Pentecostes não há nenhum desses sinais. No Pentecostes houve uma manifestação extraordinária, né? Em que o Espírito se manifestou numa manifestação coletiva fantástica e impressionante, né? Ele ali não lembrou o que Jesus havia dito, nem falou das coisas que haveriam de vir. Quando Jesus diz isso, ele dá do diálogo, quando eles descem do Monte Tabor durante a transfiguração, que apareceram conversando com ele Moisés e Elias, quando eles descem ali, os discípulos perguntam: por que dizem os escribas, que eram reencarnacionistas também, que é necessário que Elias, que acabou de aparecer lá no Monte Tabor, venha primeiro, venha como precursor do Cristo? E se o Senhor, conversando com Jesus, foi essa a pergunta, é o Cristo, o que era que estava fazendo Elias ali? Não era para Elias estar no mundo, não. Aí Jesus diz, né? Em verdade vos digo que Elias virá restabelecer todas as coisas. Mas Elias já veio, habitou entre eles, e eles não o conheceram. E está lá no Evangelho. E os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista, que já havia sido
decapitado, estava no mundo espiritual. Então, há uma promessa, né, de um Consolador que viria a restabelecer todas as coisas. Para nós espíritas, esse Consolador é o Espírito de verdade, que Kardec interage com ele na Sociedade de Estudos Parisiense, né? Evoca esse espírito. É esse espírito quem responde às questões, juntamente com a pleiade de espíritos que assinaram o prolegômeno lá do Livro dos Espíritos, espíritos ilustres, né? O Espírito de Verdade, São Luís, São João e muitos outros, né? Assinam o prolegômeno. Sócrates, Platão, assinam o prolegômeno. Então, para nós, esse Consolador prometido é a doutrina espírita, porque ele consola os que ficam na partida dos entes queridos que vão. Ele nos fala das coisas que hão de vir. Ele levanta o véu e nos mostra o mundo espiritual. Nos mostra os seus habitantes. É tanto que Kardec vai escrever lá na introdução do livro Gênese. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos, né? Então, a doutrina espírita é esse compêndio maravilhoso que se encontram nas obras do Pentateuco kardeciano, né? bem como nas obras subsequentes de números médios no Brasil e em toda parte do mundo, psicografando e desenvolvendo essa ideia, né, acerca do mundo espiritual, acerca do espírito, porque o espírito entra na anatomia do espírito, estuda o corpo espiritual, a fisiologia do corpo espiritual, a influência do mundo espiritual sobre o nosso mundo, a influência do mundo espiritual sobre o nosso pensamento, como influenciam nas nossas vidas e nos preparando, né, nos traçando de uma maneira muito clara como resistir a essas influências, como nós vimos ainda há pouco, através da oração, através da meditação, através da prática da caridade, da manifestação do amor, que cada um saia de si e do seu comodismo para ajudar alguém, para amparar alguém, para se instruir, para esclarecer alguém, um sorriso, um aperto de mão, levar ao outro um pouco do pouco do amor que cada um de nós temos, porque temos esse amor, é uma herança da fonte criadora, não é isso? É um dos atributos de Papai do Céu, uma das qualidades de Papai do Céu, que está na nossa essência espiritual, não é? Eu não sei se eu me alonguei.